salvação. Falamos da importância da santificação e a importância da comunhão. Isso aí eu também complementei esse mesmo estudo, só que mostrando isso desde o princípio da criação da igreja, no domingo. Falei exatamente esse plano. E vou continuar falando desse plano. Mas esse plano, para ser vivenciado, para ser, vamos dizer assim, compreendido, não só entendido, mas compreendido, esse plano, ele precisa de uma coisa chamada fé. Nós precisamos ter fé. Então, eu queria conversar um pouquinho, nesse momento, a respeito do sentido da fé, compreendendo a fé. E nós temos, muitas vezes, pensado duas palavras, e a gente se confunde um pouquinho, porque fala que a gente precisava crer, para que a gente tenha fé. E fé, para muitos também que estudam, fazem teologia, eles falam que a fé, na realidade, ela já está no homem. Então, é verdade que a gente vai perceber que Adão, ele tinha fé. E o que é a fé? A fé, ela é o contexto da fidelidade, ela tem relação com a comunhão. O Adão, quando estava com Deus, a Bíblia não fala Adão pela fé. Adão tinha fé. Você nunca vê Jesus Cristo pela fé, mas você vê Jesus sempre falando a respeito de fé. Falando, a tua fé é grande, a tua fé é pequena. Ele dá até um contexto, grande fé, tu, ó mulher, vai, que seja feito conforme a tua fé. Então, na realidade, o ser humano, quando foi feito, criado e formado lá no princípio por Deus, esse ser humano, ele tinha a imagem e semelhança de Deus, e ele tinha essa comunhão com Deus. Conversava com Deus, falava com Deus na viração do dia, mas não via Deus, apenas ele conversava, porque o Espírito de Deus falava com o Espírito dele. Por isso que o Espírito que foi dado ao homem era para ter a comunicação com o Criador. Então nós temos essa ligação. Só que o pecado quebrou essa ligação. E o homem morreu espiritualmente para com Deus. Então o homem já não mais agora ouvia Deus falando, mas permaneceu na alma dele, permaneceu a reminiscência de um inconsciente espiritual em que foi vivido. Ele não perdeu isso. Então muitos dentro da própria psicologia e alma e tudo mais, eles falam do arquétipo e tudo mais, que existe um contexto universal que está dentro de um inconsciente chamado coletivo que está dentro, porque todos receberam a eternidade no coração. Deus colocou a eternidade, mas os homens não entendem esse plano que nós estamos falando. E para vivenciar ele precisa da fé. Aí você lê passagens bíblicas que Jesus diz assim, Jesus vendo a fé. Então, a primeira visão que você tem 4 passagens bíblicas diretamente falando, Jesus vendo a fé daqueles homens que estavam transportando aquele paralítico e a fé daquele paralítico. Ele disse para o paralítico depois, levanta, toma a tua cama e vai embora. Aí a pessoa fala assim, mas espera aí, esse conceito, se você pegar o conceito da fé de Hebreus 11:1, o que é fé? Ele fala, fé é a certeza e a convicção de algo que existe, de fatos que você não vê. Mas então, Jesus falou que via a fé. E por que ele via? É isso que as pessoas têm dificuldade de compreender. Então eu vou retomar lá o princípio, para nós entendermos por que nós temos que crer agora, para ter a fé. E não já ter a fé como Adão tinha. Adão foi formado sem pecado. Então ele tinha comunhão com Deus. Então quais são as virtudes de Deus? Amor, graça e comunhão. Então ele já tinha isso. Porque o princípio de todas as virtudes que Deus colocou para nós temos uma origem nela e nós temos um princípio. O princípio das virtudes é fé, é a fidelidade. Então ele colocou no ser humano a fé. O homem já tem esse contexto no seu espírito fé. Então o primeiro Adão tinha isso. Mas a Bíblia depois vai para Hebreus 11, fala que a fé não é visível. Jesus falou que é visível, então como entender isso? É fácil. Aí ela diz o seguinte, pela fé entendemos. Pela fé obtemos bom testemunho. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então para entrar nesse plano, nós precisamos de fé. Não de crença, mas de fé. E a fé só se consegue se estiver em comunhão com o Criador. Porque o princípio das virtudes é a fidelidade. Então, onde é a origem das virtudes? A polidez.
aquilo que os pais falam. Os pais falam, faça assim, faça assado, faz isso, faz aquilo, porque a responsabilidade paterna é falar de Deus para os filhos. Então a polidez é a origem das virtudes, porque o homem não nasce com esse processo, porque ele perdeu com Adão. Ele já tinha fé. Por isso que o ser humano, mesmo agora não tendo comunhão com Deus, o espírito dele está morto para com Deus. Então ele não fala mais com Deus. Mas Deus continua falando à consciência dele, porque a consciência é uma ligação entre o coração e a parte espiritual, que é alma e espírito. Essa ligação da consciência pertence aos dois campos, alma e espírito. E essa consciência que o ser humano tem, mesmo sem a presença de Deus, sem o Espírito falando com o Espírito de Deus, ele tem uma consciência de uma reminiscência na sua alma daquilo que ele tinha dado lá no princípio da criação. Então, por isso que não fala Adão pela fé, porque ele já tinha, mas fala Abel pela fé. E se Abel é pela fé, a gente tem que fazer a seguinte pergunta: como que forma essa fé para a gente? Eu falei que a fé é o princípio do quê? Das virtudes. A origem, a polidez. Quem é que fala? Os pais. Adão e a Eva, quando pecaram, Deus conversou com eles. Falou para eles as consequências do pecado. E disse: a terra é maldita, a serpente é maldita. Mas ele também fez o quê? Revestiu eles com a pele de um animal para que eles pudessem voltar a ter esse contato, cobrir o pecado para eles voltarem a falar com Deus e ter esse contato com Deus. Mas foram expulsos. Aí nasceram as crianças. Quem falou para essas crianças a respeito? Porque em Romanos, Paulo diz assim: a fé vem pelo ouvir, não é ver. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo, que é o quê? O verbo, que é o verbo de Deus. A palavra de Deus. Então aí nós passamos a entender que o ser humano, quando caiu, trouxe a imagem e semelhança de Adão. Então ele não tinha mais essa fé plena. Ficou uma fé enrustida, ofuscada. Por isso que tem uma medida da fé em cada um de nós, mas ela não é fé pura. Porque o que ficou em nós, não tendo o Espírito em comunhão com Deus, ficou apenas a crença, o crer. Então o crer pertence à alma e a fé pertence ao Espírito. Agora, quando o pai, Adão, e a mãe, Eva, falou para os dois o que Deus havia falado para eles, eles ouviram a palavra de Deus a partir de quem? Do Adão e da Eva. Caim pegou o fruto da terra, e Deus falou: a terra é maldita. E o pai falou para ele, Deus falou que a terra é maldita, que o mal é maldito. Então já tinha passado a maldição de se encontrar. E o que é mais interessante é que um deles, ouvindo da terra, trouxe o fruto da terra. Quer dizer, ele não soube entender o processo pela fé. Ele não acreditou na palavra, não deu crédito à palavra, porque eles já nasceram não mais com fé, era uma fé enrustida, ofuscada. Então eles tinham que crer. Mas o Abel creu. O que ele fez? Ele sacrificou o animal, derramou o sangue, porque os pais falaram: Deus teve que matar o animal para vestir nós de pele. Um sangue já tinha sido derramado, e o sangue de Cristo já era conhecido como de um cordeiro. E esse cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo é o símbolo desse Cristo que viria. E ele, pela fé, Abel, pela fé, ofereceu o melhor sacrifício. E Deus se agradou. Porque entendeu o propósito de Deus dentro desse plano. Vontade, propósito e o plano. E nós estamos, e agora ele está revelando isso para nós. E o que aconteceu? Hebreus 11 fala exatamente isso. Pela fé, Abel ofereceu o melhor sacrifício. Então, começa, antes de morrer o primeiro homem, morte física, a salvação já havia ocorrido nesse homem chamado Abel. Agora, os outros que não têm o contexto da fé, que é da palavra de Deus, eles continuam tendo crença, acreditando. Então, a fé pode ser vista? Pode. Em quem? Agora eu vou chegar na resposta da pergunta. Em quem está ligado em comunhão com o Criador. Por isso que quando nós falamos, eu creio em Jesus, eu não estou expressando a fé. A minha fé existe, mas ela não está visível. Mas quando eu creio em Jesus, ele abre a dimensão da palavra de Deus entrar de novo em mim e reformular tudo aquilo que o primeiro tinha. Então, ele veio trazer a imagem e a semelhança que aquele homem teve, ofuscado e perdido. Então, em Cristo Jesus, nós temos isso restabelecido. Somos uma nova criatura.
Por isso que Paulo usa uma expressão muito interessante em Efésios 5,14. Então ele fala assim, acorda, e depois ele fala, levanta-te, e Cristo vai te iluminar. Não estou entendendo, Paulo. O que é esse acorda? Essa palavra acorda é egeiro. Egeiro significa ressuscita desse sono. Egeiro significa você está dormindo uma morte. Ele não está morto. Está dormindo uma morte, porque não entende Deus, não conhece Deus, não fala com Deus. Você está dormindo, morto espiritualmente, mas está vivo, mas morto espiritualmente para com Deus, mas vivo aqui. Então ele fala, acorda, egeiro, levanta-te, anisteme, levantar, volta a nascer de novo. Em Cristo ele faz isso, e Cristo te iluminará. Vai te dar uma luz interior para você voltar a ter o Espírito restabelecido com o Espírito de Deus. Aí o Espírito de Deus vai falar com você e ninguém mais precisa falar nada para você. Porque o Espírito de Deus vai falar com você e testificar que você é filho. E vai testificar no teu Espírito. O teu Espírito vai falar na tua alma. E a tua alma vai falar no teu corpo como tem que se portar agora, porque agora você é um filho por adoção. E você agora voltou de novo ao conceito que Deus havia feito no princípio. E o Adão, quando foi feito também um filho de Deus. Foi uma criatura, mas com a condição de adoção de filho. Mas Jesus é legítimo. E o Adão não era legítimo, ele foi formado. E o Cristo foi gerado espiritualmente. E agora em Cristo nós somos não mais alma vivente, mas espírito vivificante. Então aí volta a ter fé. Por isso que a gente tem que crer, porque a única coisa que sobrou para nós, com o espírito dormindo, morto, sobrou o quê? Alma e corpo. E a gente faz de tudo para manter o quê? O nosso contexto psicossomático. Então, o que é isso? É instinto. Qual é o instinto que a gente usa? Preservação, proteção, comida, procriação. São instintos que nós temos. Então, o homem, quando volta a se ligar com Deus, ele volta a ser não mais alma vivente, mas espírito vivificante. Aí nós voltamos a entender esse plano que nós falamos de Deus. Entendendo esse plano de Deus, nós retomamos agora a comunhão com Deus. E aí ele fala, você que já professou a fé em Jesus, está vendo? Por que a fé em Jesus? Porque a fé é o princípio das virtudes. Acrescenta a tua fé virtude. Quais são as outras virtudes que devem ser acrescentadas? Aí ele começa a falar. Aí você tem que acrescentar o quê? Você tem que acrescentar fidelidade, temperança. O que é temperança? Você tem que viver na carne, mas sem se deixar levar e morrer pela condição carnal. Porque agora você é um ser espiritual. Você nasceu de novo. E aí ele vai falando várias virtudes. Que vai dando uma ordem das virtudes. O que é condição, o que não é condição. Depois ele fala em coragem. Ele vai falando todas as virtudes para nós acrescentarmos aquela fé que nós professamos, que é o princípio das virtudes. Para que a gente possa, no final, ter o que nós queremos expressar com a nossa vida, as virtudes de Deus, amor, graça e a comunhão. Não vou entrar nas virtudes todas, mas um dia a gente faz só um estudo só sobre virtudes. E é interessante entendermos isso, porque depois ele completa o seguinte, depois você acrescentou virtude, acrescenta conhecimento. E como que eu acrescento conhecimento? Cada vez mais crescendo em santificação e ficando parecido com Cristo. Por isso que eu acrescentei as virtudes. E aí eu vou ficar parecido com Cristo, e aí, identificado com Cristo, eu vou chegar ao amor ágape. O amor ágape agora começa a aparecer na minha vida. E eu começo a expressar agora um amor desinteressado, e não mais interessado. Eu já começo a ver o propósito de Deus no sentido para o outro. Agora a minha vida não é para viver para mim. A minha vida agora é para que eu possa expressar com ela as grandezas, as virtudes de Deus, o amor de Deus, para que o outro veja na minha forma santa de viver aquilo que nós falamos. E também na maneira como eu vivo e expresso esse Cristo através da minha vida, que ele possa ver quem? Deus. Porque ele já me deu paz quando ele me salvou. E agora na santificação, com essa piedade e misericórdia, eu vou crescendo e praticando o bem. E essa prática do bem vai fazer com que eu seja uma expressão desse Cristo, para que os outros, olhando para mim, possam ver quem? Cristo, como eu falei a vez passada. E todo esse é o trabalho que Deus tem para nós. Formar um novo ser, igual a Cristo.
Por isso que a gente já comentou que a Bíblia, ela não é resolutiva. A gente não deve ler para resolver os problemas. Ela é redentiva. E quando nós temos a redenção, nós não precisamos receber normas, como viver, ou como se comportar. Mas quando nós começamos a colocar normas de como viver, como se comportar, nós estamos fazendo uma coisa de aparência. Agora, se nós somos filhos e filhas, eu não preciso impor normas. Por ser filho, tudo fica em norma. Tudo fica numa ordem, uma organização. E é aquilo que Deus começou a fazer. Quando Ele começou a criar o universo, Ele viu que tinha o quê? Um caos. Tohu bohu, como eu falei domingo, tinha um caos. E não foi Ele que criou. Não, ele não criou isso. O Tohu bohu é trevas que já existia. Por isso que ele falou, nas faces do abismo havia trevas. E Deus é luz e trevas. A primeira coisa que Ele separa é a luz das trevas. Porque viu que a luz era melhor que as trevas. Trevas significa o quê? Toda a essência de um caos que pode dar qualquer tipo de coisa ou de matéria que você pode fazer a partir da matéria bruta que existe no caos. Porque aquilo que é terra não tem luz. É partículas, átomos. Agora o céu, como fala Jeremias 4:23, o céu não tinha luz. Então Ele botou luz no céu e deu essa luz para brilhar, para que a terra fosse uma expressão. Então Ele colocou uma luz em nós também. Para junto com os anjos celestes, por isso que anjo de luz é lá, e nós somos pessoas que um dia seremos como anjos no céu. Então o caos estava porque era trevas. Trevas da ignorância, trevas da não existência, e ele viu que lá precisava do quê? Uma harmonia. Era um caos. Ele tinha que pôr ordenar as coisas, e ele fez tudo isso em ordem. Então tem uma forma de ordem, mas tudo começou pela natureza do que Deus é, santo. E quando a gente se torna uma pessoa em Cristo santo, e volta a ter a natureza santa e não mais pecadora, nós colocamos a nossa vida tudo em ordem. E vivendo a nossa vida em ordem, nós não precisamos dizer quem nós somos. Então, quem somos, aonde estivermos, onde, quem e onde, vai revelar com responsabilidade para revelar quem? Deus. A partir daí nós passamos a entender o plano de Deus. Por que que Ele começou com uma ordem, natureza que Ele tinha numa ordem, e agora Ele restabeleceu a nossa natureza para que a gente possa, de novo, nesse caos que nós existimos, que é o inferno que a gente existe, porque nós vivemos num mundo em que Ele chama daqui, em que o maligno predomina, que nós estamos, Jesus veio para agora nós sermos um testemunho de Cristo para fazer o que nesse mundo? Ser uma expressão de luz. Vós sois luz, e vós sois não é terra, vós sois o sal, o valor da terra. Isso é maravilhoso, é sobre isso que eu queria conversar. Então, a fé é visível? Sim. E como que ela é visível? Quando nós voltamos a ter comunhão com Deus. Crescemos nas virtudes e depois